Já pode ir, já? Já tá filmando? Já. Socorro! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre algumas soluções que nós encontramos na marcenaria para dormitórios pequenos, mais compactos, tá? E que hoje é muito comum, temos aí novos empreendimentos saindo, os apartamentos. Entendemos que alguns vão ficando cada vez mais pequenos e para isso a gente trouxe algumas soluções para vocês. Vamos lá? Okay, let's go. Para termos o norte, conseguimos diferenciar aí algumas soluções que trouxemos. Separamos 3 opções aí de dormitórios para conseguir ir discorrendo durante esse vídeo com vocês. Vamos falar de dormitórios de casal, dormitórios de solteiros e dormitórios infantis, que também precisa de uma avaliação super especial na hora de projetar, porque inclusive eu acho que é um dos mais complicados de se resolver, né? Que a gente tem que juntar aí tanto a parte estética quanto a funcional, né? Temos mais coisas para guardar, enfim. Fica ligadinho no vídeo até o final para você conhecer todas essas questões. Então, primeiro nós vamos começar aí pelos dormitórios de casal, tá? Que normalmente vem com 2 características que é muito solicitadas, que é onde normalmente as esposas, não generalizando, claro, mas vem com um pedido de tentar trabalhar uma penteadeira nesses dormitórios. Nós entendemos que eles já vêm com um espaço um pouquinho mais reduzido, então, a fim de encaixar a penteadeira e ao mesmo tempo não perdermos espaço de armazenamento, tentamos sempre trazer ele como uma solução, trabalhar com a penteadeira em uma das laterais da cama. A primeiro momento pode parecer que a gente perderia aí um primeiro espaço para uma mesa de cabeceira, mas não. Ela pode sim se tornar, como nesse exemplo que vocês estão visualizando, em algum lugar desse vídeo, onde a gente trabalha a penteadeira na lateral da cama e ao mesmo tempo que à noite consegue apoiar um celular, um copo d'água, então ele ainda assim se torna funcional, né? Aí a gente já vai linkar até com outro vídeo que nós temos que fala um pouquinho sobre móveis multifuncionais. A gente vai deixar aqui em cima para vocês também, assim que acabar esse vídeo, corre lá para entender um pouco mais sobre o assunto. Este projeto, particularmente falando, foi um projeto que a cliente solicitou aí 2 opções para ela entender o que ficaria melhor. A primeira, então, foi a princípio com um maleiro superior à cama. Nós vimos na planta, na imagem anterior aí, que olhando de cima vocês conseguem visualizar o maleiro sobre a cama. Dá aí um pouco mais de espaço de armazenamento, porém, dependendo do tamanho do quarto, ele acaba deixando o espaço mais reduzido, dando aquela sensação de clausura, sabe? Onde, é claro, vai de pessoa para pessoa, tem pessoas que se incomodam com esse aspecto funcional de colocar o maleiro em cima, outras não. Como a gente sempre diz aqui, cada projeto é um projeto, então a gente precisa ponderar sempre o melhor propósito para o cliente. Só que vimos que ficou algo muito preenchido, então o quarto ficou muito pesado. Viemos com a solução então de trabalhar uma prateleira fazendo a conexão de toda a parte superior da cama, né, tendo um enquadramento aí com relação ao armário até a finalização da penteadeira. Então um amadeirado para trazer mais aconchego, aquecer um pouquinho mais o ambiente também. Então proporciona tudo isso, além de esteticamente favorecer para a gente conseguir colocar uma decoração, né, trabalhar um pouco mais esse lado estético do quarto. Vindo na lateral um armário de canto, esse canto é um armário em L, tá? Ele tem 1 metro por 1 metro, então a gente aproveita 100% do canto. Normalmente utilizamos muito para colocar cabideiros, ou de repente um espaço para armazenar malas, bolsas que são mais altas, ajuda muito, além de termos uma dobradiça ali com um grau mais ampliado de abertura. Então, quando abrimos, a gente consegue 100% de visualização do espaço interno.
Na outra lateral da cama, então, mantivemos ali a mesa de cabeceira com um nicho, também um pouco mais amadeirado para trazer uma conexão de acabamentos e ao mesmo tempo ser funcional. Né? Até sugerimos uma arandela para cliente, para trazer uma iluminação mais direcionada também. Porém, com essa solução que trouxemos, foi possível trabalhar uma outra parte de armário superior, trazendo mais espaço para armazenamento. Para finalizar a análise então deste ambiente, só para concluir, temos ali na lateral, logo na entrada do quarto, quando a gente já vai de frente para o armário, para não ficar uma paginação lisa, optamos por trazer alguns nichos, deixando assim o ambiente mais delicado, mais decorativo e de uma forma mais agradável e limpa. Tudo isso nós conseguimos agregar aí num dormitório cuja área quadrada fica ali entre 9 e 10 metros quadrados. No próximo ambiente nós temos mais um dormitório de casal, também com uma metragem quadrada ali próxima entre 9 e 10 metros. A gente tentou trabalhar as plantas o máximo possível próximo das medidas para vocês entenderem que existem N possibilidades num dormitório que, quando a gente olha e fala, nossa, é muito pequeno, não vamos conseguir fazer o que pretenderíamos, tá? Nesse dormitório, o desejo da cliente, então, aqui não temos armário de quarto, porque eles já tinham um closet, tá? Então, já conseguimos aí ponderar um pouquinho mais o quarto, porém, era uma cama muito grande, né? A gente fala da cama ali intermediária, que é a Queen, que toma um pouquinho mais de espaço. Esse dormitório ele é retangular, o que dificulta um pouquinho também, às vezes, a gente pensar numa distribuição que fique de uma forma harmoniosa. Então, as objeções deles eram trazer um painel de TV ali à frente, ter uma bancada de trabalho e um espaço para armazenar sapatos e livros. A cliente foi um desejo que ela me passou logo de começo. Eu tenho muito livro, eu preciso organizar, eu preciso guardar. Então fizemos da seguinte maneira: na parede da janela, se vocês observarem, distribuímos todas as modulações, inclusive a bancada, como ela vai ficar ali de frente para a porta de entrada e ela vai fazer uma divisão de ambiente ali, passagem, fizemos ela curva, com a ponta curva, que também entra nas tendências do ano. Vamos linkar mais um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais das tendências. Então trouxemos essa movimentação curva da bancada para, necessariamente, a hora que tiver a passagem ali, não acontecer de se esbarrar, não ficar um canto vivo, é muito utilizado. Como temos também ali do lado da cama um espaço mais limitado de passagem, o interessante, em vez de a gente utilizar portas de giro, trouxemos a solução da porta deslizante. Não pega espaço no corredor ali quando for abrir e, ao mesmo tempo, se torna mais flexível para armazenamento. Lembrando que essa é uma solução quando realmente a gente tem um espaço mais enxuto para armazenar. Porque quando a gente trabalha com a porta deslizante, a gente precisa ocupar um pouquinho mais de espaço interno de porta, por conta do trilho, para poder fazer a movimentação da porta. Então, nas laterais ainda conseguimos trabalhar uma mesa de cabeceira, e superior, então, o armário para armazenamento. Uma profundidade um pouco mais enxuta, sim, mas que vai conseguir atender os clientes ao que eles precisam. Para conseguirmos ter ali uma continuidade no painel da TV, a princípio, quando fomos fazer a medição, ela tinha apenas o vão de passagem para o closet, e uma opção que ela também nos pediu que fizesse era de fechar, ocultar aquela passagem, né, para deixar o quarto mais clean, mais leve, não ter a sensação de estar olhando para o escuro. Foi um pedido também dela, né, na questão de quando ela estava deitada, logo de frente ela já tinha a entrada para o closet e isso estava atrapalhando. Então viemos com a opção de fecharmos e fazermos uma porta ali a princípio pivotante. Correr, a gente não teria espaço para fazer atrás do painel, né? E para fazer de giro para dentro não seria uma das melhores opções.
Então, para conseguirmos agregar esse fechamento do closet a ela e não atrapalharmos a passagem, né, e a sensação de amplitude do quarto, viemos com a solução então da porta pivotante. Quando fechada, ela se camufla ao painel e quando aberta, ela discorre para dentro do quarto, não deixando o closet com um aspecto ainda mais apertado. Agora, vamos ver aí um pouco algumas opções de dormitórios de solteiro, é claro, com multifunções, não apenas servir como dormitório. Tá? Essa primeira opção que a gente está trazendo aqui é uma metragem quadrada que tem um pouquinho mais de 8 metros, então é um quarto consideravelmente pequeno. Algumas questões que a cliente trouxe para nós foi de ter um dormitório de hóspede ali, que ela conseguisse colocar uma cama auxiliar já existente no contexto dela, um quarto onde ela já tinha um armário também existente, porém ela queria trazer mais espaço de armazenamento. Como eu disse, essa cliente aqui, acho que a maior dor dela era não ter espaço de armazenamento útil nos ambientes que já eram existentes, que ela já tinha ali. Então, neste quarto, tinha um lambri também na parede. Ela queria manter em uma das paredes, então, após avaliar o projeto, pensamos por que não trazer a continuidade desse lambri para frente. Ao invés de deixar na parede, a gente trazer ele no móvel. Então, isso foi feito. Se vocês até conseguirem localizar aqui o que nós fizemos. Para trazer mais espaço de armazenamento, fizemos o superior maleiro, né? Que aqui, como era um quarto de hóspede, não ia ter grandes movimentações, então foi uma solicitação dela para a gente conseguir mais espaço. Trazendo ele para frente, uma das características que normalmente a gente mantém é a cama embaixo. Neste caso, pensamos com carinho no projeto e foi sugerido de trazermos a cama para frente, alinharmos com o maleiro e na parte inferior fizemos baú com abertura superior. Então ela vai conseguir ter um aproveitamento de praticamente 100% daquele espaço de parede, ainda mantendo a cama padrão. Tá? Então a gente vai conseguir valorizar ainda mais a estética do quarto, trazendo mais função. E ao lado, um armário com uma largura mais estreita, porém alto, para também ela poder fazer a continuidade de armazenamento. Então vamos aí para mais uma avaliação de um outro quarto de solteiro que nós fizemos, mas dessa vez foi para uma moça. Então é um quarto mais menininha, né? A gente tentou trabalhar a estética também com relação ao briefing feito com a cliente. É um quarto também consideravelmente pequeno e que nós tínhamos aí que trazer várias funções. Ser um quarto de hóspede, um home office e ainda criar mais espaço de armazenamento para cliente. Foi uma solicitação também onde nós vimos que em um quarto só ela não conseguiria armazenar tudo que ela precisava. Como eu disse novamente, é um projeto de solteiro, então como a princípio ela iria viver sozinha no apartamento, por que não criarmos aí um segundo armário um roupeiro para ela nesse outro quarto? Então, dito isso, viemos com a solução novamente o canto em L, por conta da questão de espaço interno dele, que é muito favorável, e a gente consegue fazer ali um armazenamento mais completo. Trouxemos na lateral para fazer uma conexão, então, uma bancada. Essa bancada também para armazenamento, portas deslizantes de novo, tá? Por quê? O espaço de passagem ficaria um pouco mais comprometido se tivéssemos vindo com portas de giro. Então aqui, para deixar ele mais limpo, mais agradável, com uma estética mais lisa, viemos com as portas deslizantes também. Fazendo a conexão novamente, como eu disse, terminando o L ali, trouxemos a bancada para baixo da janela, onde ela vai criar um apoio para a cama e vai servir como espaço de trabalho para ela também. Novamente, com o canto arredondado, próximo à cama ali, justamente para na hora que for sentar ou levantar da cama, não acontecer de ter uma quina viva ali e acabar se machucando.
Então foi uma sugestão que agradou muito a cliente também nesse sentido. Prateleiras superiores para armazenamento dos livros, uma decoração, deixar o quarto mais harmonioso, tá? E é claro, sempre que a gente for pensar numa disposição para trazer função para o quarto, nós não podemos esquecer da parte ergonômica. Passagem, onde eu vou ter espaço ali para giro de cadeira, alturas de prateleiras, enfim, tudo isso é muito significante no projeto. E para finalizar, não menos importante, acho que é inclusive um dos mais importantes, é a decisão de a gente trabalhar em quartos infantis. Como conseguimos organizar um quarto infantil? Aqui somos duas mãezinhas, então temos esse exemplo dentro de casa constantemente, 24 horas por dia, onde nossas crianças redecoram nossa casa. E que é lindo, é um momento maravilhoso que a gente tem que curtir muito porque passa. Mas vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Estamos trazendo então uma sugestão de dormitório infantil, também com medidas reduzidas, tá? E para ter um melhor armazenamento, voltamos o canto em L, o armário suposto ali na lateral reto, e na frente, como vai ficar logo a primeira coisa que a gente vê quando abrir a porta, trabalhamos os nichos, para deixar mais decorativo o quarto também, mais harmonioso, mais leve. Nessa situação, a cliente precisava muito de um trocador, porém, ela não queria um quarto infantil para bebê. Ela quer que o quarto cresça junto com a criança. E isso é um dos maiores pedidos que nós recebemos aqui quando temos essa situação, né, que as mamães pedem. A gente quer um quarto que cresça com a criança, porque o intuito não é trocar muito rápido. O intuito é que ele dure. Então, além das cores, de a gente trabalhar cores mais sóbrias, mais neutras, e aí deixar o cliente 100% com facilidades para decoração, né? Deixar ele com mais liberdade para decorar. Nesse sentido, o trocador trouxemos um gaveteiro um pouco mais alto, que a princípio vai ser utilizado como trocador e para deixar ali as miudezas que a gente precisa na hora que tá trocando ali, tem que ser rapidinho, pegar perto, então a gente consegue deixar separado e armazenar de uma maneira mais prática, que futuramente vai virar um gaveteiro tradicional para criança, para poder organizar melhor as roupas, essas roupas íntimas, enfim. Ao lado, a bancada. Essa bancada ela é maravilhosa, porque nós conseguimos ir adaptando a altura do tampo conforme a criança for crescendo, até que, quando chega-se na vida adulta, nós temos um tampo de bancada também seguindo as normas, e ele vai ficar exatamente no mesmo enquadramento ali do gaveteiro. Então vai se tornar como se fosse uma bancada única, onde esse gaveteiro, como eu disse, também vai poder ser usado, por exemplo, para guardar material de escola, material de trabalho, enfim. Então a gente tenta deixar várias opções ali para que o projeto seja funcional por mais tempo. As prateleiras superiores também, para trazer as decorações, os livros, enfim, e ir dando essa continuidade. Aqui nessas prateleiras, se vocês observarem, nós trabalhamos uma régua superior a ela, que é justamente para segurar os brinquedos, os livros, não deixar escorregar, que é uma situação muito utilizada também. Vamos para uma outra opção de projeto, também infantil, mas aqui são dois meninos, um mais novinho, um mais velho. Então aqui a gente teria que agregar o berço, né, um quarto menorzinho. Então nós conseguimos trabalhar uma disposição diferente do tradicional para poder conseguir assimilar todas as características necessárias. Então viemos com o dormitório ali na parede da porta, fazendo um L, pensando que hoje temos um bebê e uma criança um pouco maior, mas futuramente serão dois jovens. Então precisamos armazenar a roupa dos dois. Fazendo a conexão ali, continuando em linha reta,
conseguimos colocar o berço. O porquê de colocarmos o berço ali? Após a gente rotacionar várias vezes o quarto, a distribuição e pensar em uma maneira onde eu conseguiria depois colocar uma cama infantil, que inclusive esse berço é aqueles berços que depois viram uma caminha. Então, ter esse espaço para eles brincarem no meio, que também é uma observação muito importante. Às vezes a gente enclausura o quarto de criança e depois não temos espaço para eles aproveitarem o quarto, poderem brincar, tá? Então, precisa pensar nisso também. Nessa situação, a gente precisava colocar uma cama auxiliar, além da cama de solteiro. Então, também teríamos que ter a abertura completa da cama auxiliar embaixo. Nesse formato, a gente conseguiu trazer essas 3 possibilidades. Então, são 3 camas num quarto de mais ou menos ali 8, 9 metros quadrados. Uma outra objeção da mãe também foi com relação em ela ter um espaço para TV, onde os dois conseguissem futuramente assistir. Um espaço para apoiar videogame, porque temos o maiorzinho, né? Guardar brinquedos, mais uma vez, então precisávamos de espaço para armazenamento. E dessa maneira, tentamos agregar tudo num único móvel. Posicionamos ele após o berço, então esse painel de TV dá para se colocar um suporte giratório ali para conseguir um pouco mais de praticidade, aonde locar, para onde rotacionar a TV. Então os dois conseguiriam assistir. Nesse mesmo móvel mais embaixo ali, discorremos uma bancada para apoio do videogame e os brinquedos, consequentemente num móvel onde a gente conseguisse armazenar cestos para guardar brinquedo. Então tentamos atribuir num móvel só as 3 soluções, além de incorporarmos um nicho para livros. Uma questão também era que a cliente não queria um suporte de livros tradicional, esses que normalmente a gente coloca uma prateleirinha na parede e empilhamos os livros ali. Ela não queria. Então fizemos um espacinho especial para poder guardar esses livros, de uma maneira que fique acomodado lá no cantinho, não esteja visualmente, não impactasse visualmente o quarto na entrada, e que de uma maneira funcional, depois, quando eles fossem crescendo, aquele nicho pode virar um nicho para outra função. E as prateleiras superiores também, para poder deixar os brinquedos expostos, futuramente livros, enfim. Então, a estratégia desse quarto foi justamente tentar agregar todas essas camas num espaço pequeno. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido inspirar um pouquinho mais vocês nas soluções para os quartos pequenos. Vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram do vídeo. Assista nossos outros vídeos, porque todos um é complemento do outro, então imagino que tudo isso vai fazer sentido para vocês. Se inscreve no nosso canal e continue acompanhando para assistir na próxima semana o próximo vídeo. Muito obrigada, beijo!